Está entre os recursos imprescindíveis à vida no planeta e num país que enfrenta secas mais frequentes e severas. É também o mais ameaçado. Começamos por isso por olhar para a quantidade de água consumida em Portugal, para tirar pulso às políticas de proteção do ambiente. Dados divulgados pela Pordata, a base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, indicam que 673 mil milhões de litros de água saíram ao longo de 2019 das torneiras portuguesas. Um consumo que parece ter estabilizado na última década. Quer dizer que à partida que as redes de abastecimento, a sua expansão, o aumento da sua cobertura, estabilizou. Isso, por um lado, é inequivocamente positivo, porque quer dizer que mais gente tem acesso a redes de abastecimento de água em condições, com condições de qualidade controlada. A grande conquista fez-se precisamente na qualidade. 99% da água canalizada é hoje segura. Há 30 anos era apenas metade. Numa altura em que, por outro lado, se gastava menos um terço da água da rede pública do que hoje. Se olharmos para regiões com contextos muito particulares em termos de recursos hídricos, como é o caso do Algarve, verificamos que o consumo de água apenas da rede, e é importante reter isto, duplicou. Portanto, há um aumento muito significativo em termos de consumos, o que lá está, tendo em conta certos contextos específicos regionais, pode ser problemático. Fizeram-se avanços também ao nível do saneamento, com impacto positivo no ambiente, desde logo na qualidade das águas que banham estes 1.860 quilómetros de orla costeira portuguesa. 93% destas águas são de qualidade excelente. É o 9º melhor desempenho da União Europeia. Piores estão as águas interiores. Só 75% apresentam nível máximo de qualidade. Proteger a vida humana é também proteger ecossistemas. E nas áreas marinhas, Portugal destaca-se pela positiva. 77 mil quilómetros quadrados de fundo oceânico têm estatuto de proteção. É a terceira maior extensão da União Europeia, que até se propõe a crescer ainda mais. Na Costa Sul, ao largo de Lagoa, Silves e Albufeira, a Pedra do Valado poderá vir a somar mais 100 quilómetros quadrados à contabilidade. É uma área riquíssima de biodiversidade, mas que é também, digamos assim, a maternidade da biomassa das pescarias algarvias. E, portanto, é um bocadinho como protegermos o cofre forte, digamos assim, deste capital natural. E a proposta foi que o Governo crie uma área marinha protegida, a qual teve a ser preparada ao longo de 3 anos por um processo, digamos assim, de inteligência coletiva. Em terra, as estatísticas invertem as posições. Com 1/5 do território afeto a áreas protegidas, Portugal fica abaixo da média europeia, numa tabela liderada pelo Luxemburgo, que conferiu proteção a 52% do país. É mais ou menos a mesma proporção do território que a floresta ocupa em Portugal. É a 7ª maior da União, o que até poderia ser um bom indicador, não fossem as disfunções que este arquiteto paisagista tem vindo a encontrar ao longo de 20 anos de ativismo ambiental. A grande questão não é tanto a quantidade de área ou a percentagem de área que temos coberta por floresta, é que modelo territorial é que lhe está associado. E como temos vindo a verificar, muitas vezes de forma dramática, como em 2017 com Pedrógão, com o Oeste, no Algarve com Monchique, é que são modelos de exploração florestal, chamemos-lhe assim, com alguma bondade, aos quais está associado um profundo despovoamento da paisagem. Incêndios mais frequentes e mais severos têm marcado as últimas décadas. 2017 foi o pior dos últimos 40 anos, com 6% do território nacional consumidos pelas chamas. O país vai, de resto, aquecendo como todo o planeta. A temperatura média do ar subiu em todo o território. No sul e ilhas, chegou aos 2 graus nos últimos 50 anos. A Pordata fez as contas às emissões de gases com efeitos de estufa para perceber que em Portugal, entre 1990 e 2019, cresceram 13%. É o 4º maior aumento no contexto europeu. E se no resto do velho continente a produção de energia assume a maior parte das culpas, aqui os principais responsáveis são os transportes, que emitem quase 30% desses gases poluentes. Em termos de política de transportes públicos, em termos de aposta em outros meios de mobilidade que permitam às pessoas abandonar o automóvel, o transporte próprio, aí temos estado claramente a falhar. O atraso na ferrovia? Por exemplo, esse salta imediatamente à vista. Marca passo a transição nos transportes, mas acelerou na produção de energia.
98% foi gerado em 2020 por fontes renováveis, muito acima da média europeia, que ronda os 40%. As famílias portuguesas até são das que menos gastam energia na Europa. Só mesmo Malta fica abaixo na tabela, mas continuam a ter o petróleo no topo dos consumos, apesar de ter vindo a perder peso desde 1998. O que não para de crescer é a produção de lixo. Em 2020, cada português gerou 1,4 kg de resíduos por dia, mais de 500 kg ao fim do ano. Foram recolhidas 5,3 milhões de toneladas em todo o país, mais 50% do que em 1995. O crescimento médio nos 27 países da União não foi além dos 14%. Não só aumentámos a produção de resíduos, como também aumentámos a quantidade de resíduos enviados para aterro. E temos uma percentagem de resíduos enviados para aterro muito superior à média europeia. Penso que cerca do dobro ou até mais. O que também, por outro lado, nos indica que temos estado a falhar nos esforços de implementar modelos de reciclagem. Apenas 13% dos resíduos produzidos em Portugal vão para a reciclagem, quando na Europa chega aos 30%. Não admira, portanto, que mais de metade do lixo acabe em aterros que se esgotam a ritmo acelerado. Mas o espaço é efetivamente finito e nós chegará um momento onde não temos mais onde pôr o lixo e depois ou ficamos nós ou fica o lixo. Portanto, é uma decisão difícil, isto obviamente numa hipérbole, mas é um problema que as pessoas claramente deveriam ter mais consciência. E, obviamente, nesse sentido, as entidades responsáveis deveriam também envidar esforços um bocadinho maiores. Disso dependerá o ambiente nas próximas décadas, mas também a sustentabilidade da própria economia. Vale o caminho já percorrido. Em 1995, só 1% do lixo era reciclado e quase todo acabava no aterro.